Da nossa aula número 3, que trata sobre a legislação vigente, aula essa que a gente iniciou nesta mesma semana, né? E a gente começou a conversar em relação a esta aula no que diz respeito às leis, né? Aliás, a lei principal que está em vigor no nosso país e que orienta como que a atividade, a ação da assistência técnica e extensão rural, ela deve funcionar. E aí a gente conversou primeiro sobre o que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que a gente chama de PENATER, e também conversamos sobre o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que é o que a gente chama de PRONATER. Lembrando que a PENATER é a lei geral, ou seja, a qual todos os estados brasileiros estão obrigados a aplicar a extensão rural por meio dela, mas o PRONATER é um programa adicional que orienta como essa lei pode ser aplicada e ampliada. Mas não é obrigatório que todos os estados participem, né? Mas quem desejar participar do PRONATER, obviamente, vai receber mais recurso financeiro, vai receber mais capacitação, mais treinamento. Então é interessante que participem, né? E como é que os estados podem participar? Bem, o Pronatel, ele todo ano lança editais, né, que são programas de ação para ser executados na extensão rural, que pode ser dos mais diversificados, né, como, por exemplo, o projeto para desenvolver cadeia produtiva, para ampliar a extensão rural, para você poder criar projetos de agroindustrialização para agricultura familiar, ou seja, há projetos muito variados. E aí, o Estado que se interessar, ele deve formular uma proposta e concorrer. Seja a própria empresa de assistência técnica do Estado, a sua Emater, que pode executar esse serviço, ou ela vai credenciar uma instituição, ou seja, uma empresa privada, para poder tentar conseguir a aprovação pelo Pronater e, se conseguir, obviamente, ela que vai executar, mas com o Estado continuando a se responsabilizar por as ações dessa empresa. E a gente detalhou, né, ao longo dessa última aula que a gente teve, quais os passos que devem ser seguidos, né, pelos estados para poderem conseguir a adesão do Pronater, né? E a gente conversou sobre as diversas características, como a necessidade de credenciar as entidades executoras, de formular sugestões relativas à programação das ações que são propostas pelo Pronater, detalhar como será a execução dos serviços de extensão rural caso, né, essa entidade executora ganhe um edital do Pronater. E no momento em que as agências de extensão rural elas vão contratar essas empresas, né, para poderem realizar a sua extensão rural de forma terceirizada, ela precisa deixar bem claro, né, na sua chamada pública, é o documento que vai orientar como isso deve acontecer, diversas situações que detalham e dão transparência para qualquer pessoa poder consultar, né? Então vai dizer qual o objeto que vai ser contratado, a qualificação e a quantificação do público beneficiário, onde vai ser o local onde esse serviço, perdão pessoal, onde vai ser o local onde esse serviço vai ser executado, o prazo de tempo que se vai ter, né, ou seja, um cronograma para essas atividades, bem como o orçamento e quais as qualificações profissionais que os agentes de extensão rural precisarão ter para poder executar esse serviço, além de outros critérios, né? Então, todos esses critérios são exigidos por lei, né, e precisam estar descritos na chamada pública para que dê bastante transparência e, obviamente, todas as entidades executoras que queiram participar, que façam essa concorrência, essa disputa, né, por esse edital de uma forma limpa, transparente e, obviamente, que se haja principalmente o zelo pelo dinheiro público que vai ser executado
nesse serviço. Então, a partir de agora, a gente dá continuidade, continuando a falar sobre a legislação vigente e deixando claro que, ainda que um estágio faça adesão ao Pronater e consiga um ou vários projetos aprovados para serem executados, seja pela sua Emater, ou seja por uma empresa privada que foi credenciada para executar esse serviço para ele, isso não faz com que a responsabilidade da extensão rural ela não deixe de ser dos estados e pertença apenas ao Pronater, que é do governo federal, ou à empresa privada que ganhou o direito de executar esse projeto. Então, a instituição e a adesão ao Pronater ela não exclui a responsabilidade dos estados na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, certo? Independente de quantos projetos do Pronater tenham sido aprovados, e esses projetos, inclusive, possam corresponder a um conjunto de ações que vai ser uma assistência técnica muito mais ampla do que é executada pela sua própria Emater, mas a responsabilidade de que essas empresas credenciadas apliquem bem o dinheiro, realizem de forma correta o trabalho, ela continua sendo dos estados que precisa acompanhar, fiscalizar e garantir ao governo federal, que é quem está repassando esses recursos, que qualquer situação que aconteça, né, fora dos critérios que foram estabelecidos, quem vai responder juridicamente é o próprio Estado. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? Sim, Washington. Tá sim, Washington. Ok. Então vamos seguir. Então, algumas características, né, que essa nova legislação atual de ATER, né, eu digo atual, mas que obviamente começou a funcionar aí por volta de 2003 a 2006, quando foi sendo feito reformulações, fazem com que as principais características da atual legislação sejam as seguintes. Primeiro, a legislação atual tem sua preocupação voltada principalmente às atividades da agricultura familiar, a pequena empresa agrícola e o extrativismo, né? O extrativismo, para quem não sabe, que é aquela atividade de muitos produtores rurais que são de áreas mais inóspitas, digamos assim, dos centros urbanos, como por exemplo da região amazônica, ou que moram em comunidades ribeirinhas, que buscam em florestas, por exemplo, em ambientes que têm uma biodiversidade mais rica, né, extrair, por exemplo, essências, óleos, para poder conseguir renda através da atividade agrícola, mas não da atividade agrícola tradicional, onde você produz numa fazenda, mas é onde você vai buscar em outro local. Então, o foco dessa nova legislação é atender prioritariamente esses públicos: agricultura familiar, pequena empresa agrícola e o extrativismo, o que vai completamente contra, né, o que era praticado no primeiro e no segundo período histórico da extensão rural no nosso país, onde o benefício da extensão rural era prioritariamente ou majoritariamente apenas para o pequeno, aliás, para o grande e o médio produtor, né? Os pequenos foram sempre deixados de lado, e esse terceiro período, que iniciou-se em 2003, ele tenta recuperar todo esse descaso, esse abandono que houve com a pequena população rural. Outra característica é que seu olhar está sobre a reinserção do pequeno agricultor ou agropecuarista na economia nacional. Ou seja, existe um olhar atento de você tentar dar condições para que o pequeno produtor ele seja reinserido no mercado, ou seja, ele consiga fazer parte novamente da economia nacional, que é o que já acontece, felizmente, né? Mas de forma muito tímida, né? O produtor rural, por exemplo, que consegue trazer seus produtos para uma feira para vender na cidade,
ou que tem um atravessador, né, o chamado intermediário, como estudamos lá na disciplina de mercado e comercialização, ele consegue ter a sua venda certa do produto. Mas e o pequeno produtor que não tem como vender para o intermediário, nem tem como trazer seus produtos para um grande centro urbano, né? Então você precisa encontrar novas soluções para que esse produtor ele consiga vender a sua mercadoria, né? Então, principalmente esses que precisam desse auxílio devem ter um cuidado muito maior por parte dos extensionistas rurais, para que de fato ele consiga encontrar uma forma de fazer com que a sua produção agrícola seja o seu meio de sustento. Outra característica é que a atual legislação ela preocupa-se com a qualidade de vida, tanto de proprietários quanto de trabalhadores rurais, né? Ou seja, tanto de empregadores quanto de trabalhadores rurais, de forma a possibilitar o retorno e a fixação do homem do campo, ou seja, acabar com aquela história de êxodo rural, né? De produtor, por exemplo, que tem que sair do campo e ir para a cidade atrás de um emprego, ou que acaba deixando com que seus filhos, né, quando crescem, saiam também do meio rural, como se ele não pudesse se fixar ali na propriedade e continuar dando condições à propriedade da família de ter uma melhor rentabilidade, né? Então, dessa forma, se busca atualmente uma sobrevivência, mesmo pelo fato de se existir condições precárias nos centros urbanos, né? Ou se a gente pensar nas principais cidades do país, né, como uma Fortaleza, uma Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vai encontrar muitos benefícios de uma grande cidade, mas também a gente encontra muitos problemas em virtude do crescimento acelerado que se houve principalmente a partir da industrialização na década de 60 e pouco planejada, né? Que gera, por exemplo, problemas de falta de saúde, educação com qualidade, falta de saneamento básico, alto índice de violência. Então, o interessante é manter as pessoas que estão no campo a continuarem lá e a continuarem produzindo, conseguindo rentabilidade do campo sem a necessidade de ter que se deslocar para as cidades. E isso, obviamente, você só consegue trazendo também mais qualidade de vida. E assim como a gente encontra comunidades rurais de interior que são completamente abandonadas, né, que não se tem uma escola, que não se tem um posto de saúde, que não se tem saneamento básico, que não tem coleta de lixo, mas lá a gente encontra Brasil afora muitas comunidades que funcionam muito bem, né, e que são locais para se viver muito melhores do que a cidade, porque lá eles conseguem se organizar e ter esses recursos básicos que é provido pelo poder público ou mesmo que surge a partir da própria comunidade rural, né? Às vezes uma comunidade rural evolui, constrói sua própria escola, contrata segurança particular, cria áreas de lazer para prática de esporte, constrói bibliotecas comunitárias, né? Entre uma série de atividades culturais também que ajudam a melhorar o índice da qualidade de vida. Também é uma característica da legislação atual que, quanto ao respeito ao meio ambiente, cuja preservação desponta como uma das prioridades atuais. A legislação atual prevê uma série de normas de proteção, manutenção e recuperação das matas das nascentes, dos rios e dos lagos, né? Então, tem muitos critérios ligados também a essa questão do respeito ao meio ambiente, né? Como já conversamos, inclusive lá no primeiro ano da disciplina de agroecologia, tocamos em alguns pontos e reconhecemos que, de fato, a legislação brasileira no que diz respeito ao meio ambiente é uma das mais rígidas do mundo, né? O que falta, de fato, é a aplicação, né? Aplicação, fiscalização e punição para que, de fato, a gente volte a ter o reconhecimento que tínhamos de alguns anos atrás de outros países. E, obviamente, que o homem do campo
ele aprende a respeitar naturalmente o ambiente onde ele vive, né? Porque ele sabe que se tratar de uma forma inadequada o seu solo, os seus recursos hídricos, ele vai estar prejudicando toda a sua produção e sua qualidade de vida no futuro, né? Então, isso é um dos critérios que continua a ser prezados dentro da atual legislação, sendo inclusive alguns benefícios tendo sido criados em legislações mais recentes, como a do novo Código Florestal, como, por exemplo, o pagamento dos serviços ambientais, né? Ou seja, se um produtor rural ele é obrigado pela lei a conservar suas nascentes de água, mas ele também, a partir de agora, consegue um recurso financeiro em virtude disso, né? Porque ele está preservando e, obviamente, ele está trazendo um bem, né, para a sociedade e ele precisa ser reconhecido por isso. E em síntese, ou seja, em resumo, a estrutura atual da legislação de ATE, ela objetiva melhorar as condições gerais na produção agropecuária e no meio ambiente, e, consequentemente, melhorar a situação e a alimentação no meio rural e urbano, para proporcionar a todos os envolvidos, de forma direta ou indiretamente, um viver sustentável, né? E obviamente que isso só se consegue com bastante conhecimento também científico. Daí a necessidade de termos extensionistas levando conhecimento, atualizando, né, a população rural, né? Muitos programas surgiram de 2003, inclusive através do próprio Pronaté, para poder ampliar a visão de produtores rurais, a como se organizarem, por exemplo, em associações, em cooperativas, a participar dos modelos de comércio justo e solidário, a conseguir entender como negociar em comércios internacionais ou agregar valor aos seus produtos através de certificações, através de uma produção agroecológica, orgânica, entre outras alternativas que têm um valor de mercado maior. Então, há toda uma estrutura criada para poder dar as condições para que o produtor rural ele consiga se desenvolver. E, obviamente, isso só acontece se a extensão rural funcionar da forma adequada, como ela está lá na lei, no papel, né? Que é justamente um dos grandes desafios do nosso país. É como o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, é considerado uma referência no mundo inteiro, né? Mas muitas vezes quando a gente ouve falar sobre isso aqui no nosso país, a gente estranha, né? Porque às vezes a gente pensa logo quando fala em SUS em um posto de saúde completamente lotado, onde se eu quero um atendimento médico, às vezes eu passo o dia inteiro esperando, e quando consigo, às vezes o médico não me atende bem, não olha nem na nossa cara, mas isso de fato é a exceção, né? O Sistema Único ele foi criado de uma forma que consegue garantir a todos os brasileiros um atendimento universal e padronizado, né, de forma que um estado ele não pode trabalhar suas questões de saúde diferente de outro. Então, quando você padroniza tudo para um único país, né, você consegue fazer decisões fluírem de uma forma mais rápida e eficiente, principalmente para programas complexos, como o próprio programa de vacinação, né? Inclusive, nós também já, pelo menos, já fomos uma referência, né? Hoje não estamos sendo, mas já fomos diversas vezes, chegando em grandes campanhas de vacinação, chegando até a vacinar mais de 8 milhões de pessoas em um único dia. Então, a legislação brasileira também, do que diz respeito à tela, também tem os mesmos problemas do SUS, que é a gestão. Mas a forma como foi desenhada para acontecer, avaliando cada um dos públicos, tendo diversas propostas e metodologias alternativas, é feita de fato para que a gente coloque o cenário da agricultura brasileira em um novo patamar, né? Mais atualizado, mais conectado e capaz de sobreviver sem depender de programas assistenciais do governo. Quando
todos esses programas que são coordenados pelo Pronater tiverem sendo executados a partir de agências de extensão rural que levam o trabalho a sério, trabalhando em conjunto com prefeituras que têm secretários de agricultura que levam esse trabalho a sério, aí começa a funcionar da forma como está realmente previsto em lei. O que falta, de fato, é uma gestão mais participativa e colaborativa entre os estados e os municípios, e, obviamente, também recurso financeiro para dar conta da atual necessidade, em virtude da grande população rural que existe e que não dá conta de conseguir ser atendida pelos poucos profissionais que existem para poder executar as ações de ATER, né? Então, muito ainda tem a melhorar, mas estamos no caminho certo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tem alguma dúvida? Deu para entender as principais características da atual legislação? Deu sim, Washington. Deu sim. Ok. Então a gente vai falar agora sobre alguns dos principais programas de assistência agrícola, certo? Esses são programas que, inclusive, nasceram, a maioria deles, do Pronater, né? São programas que, caso os estados eles queiram fazer parte, eles têm a ampliação da sua extensão rural sendo executada em casos específicos de projetos que têm uma finalidade que vai muito além daquela visita tradicional da atual assistência técnica. Então, muitos desses programas, com certeza, vocês já ouviram falar, e a gente vai apenas deixar bem claro sobre o que cada um trata. Então, o primeiro deles aqui é o Plano Brasil Sem Miséria, né? Esse, inclusive, tanto Palhano quanto Jaguaruana tem em execução. Inclusive, os nossos estagiários aqui de Jaguaruana, desde que a gente começou os estágios dos cursos, né, em 2016, os nossos estagiários têm possibilidade de participar desse programa, né, de fazer cadastramento, de saber lidar com o software que é utilizado. Então, um programa que futuramente talvez vocês também tenham condições de conhecer na forma prática. Esse programa tem como meta incentivar a assistência técnica continuada e individualizada aos agricultores, ou seja, é uma ampliação de fato da extensão rural tradicional. Mas tem como prioridade nesses programas famílias em situação de vulnerabilidade social, né, que são aquelas famílias residentes no semiárido, comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, né, ou seja, as populações menos favorecidas, né, e por isso se precisa de uma atenção especial e de programas que surgem dentro desse plano que são específicas, ou seja, um atendimento de um extensionista rural que vai pelo programa, pelo Plano Brasil Sem Miséria, ele não vai ser igual ao que aqui na região semiárida, não vai ser igual ao que vai ser executado com a comunidade indígena. Porque o que vai estar sendo plantado, por exemplo, ou cultivado, vai ser completamente diferente, né? Assim como de uma comunidade ribeirinha, né? Do pessoal cuja maioria é do público extrativista. Então, a abordagem e a metodologia é completamente diferente. Então, aqui existe todo um preparo, inclusive uma capacitação para os extensionistas que vão trabalhar nesse plano, para que haja, de fato, um tratamento diferenciado. Porque uma vez que esse público ele é mais carente, ele demanda ações mais específicas, você tem que ter também um profissional mais preparado para lidar com esse tipo de público. Outro programa também muito conhecido, muito falado, é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um programa de crédito, ou seja, que empresta dinheiro para o produtor familiar e que permite acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento da agricultura familiar, né? Então, por que ele é importante? Porque é diferente
do produtor rural ir no banco e pegar um empréstimo tradicional, né? Por quê? Porque, no caso, esse programa ele foi criado especificamente para beneficiar os agricultores familiares assentados da reforma agrária, né, ou seja, que receberam terras do governo, e também povos de comunidades tradicionais, como as próprias indígenas, quilombolas, extrativistas, que podem fazer financiamentos de forma individual, ou seja, apenas uma pessoa, ou coletiva, quando você reúne um grupo aí de 3, 4, 5, 10 pessoas para fazer um empréstimo que vai beneficiar uma comunidade inteira. Então, a grande vantagem do Pronaf é ter taxas de juros abaixo da inflação, né? Diferente dos empréstimos nacionais, aliás, tradicionais que acompanham a inflação. Então, se você é um produtor rural que se enquadra nesse público e vai fazer um empréstimo no banco, né, suponhamos aí de R$ 5.000, e vai também um grande empresário do agronegócio e faz um empréstimo de R$ 5.000, perdão, e vai também uma pessoa comum, né, morador da cidade, que trabalha, por exemplo, na indústria e faz um empréstimo de R$ 5.000, as condições de taxa de juros vão ser completamente diferentes para os três públicos, né? O produtor rural do grande agronegócio, ele pode estar pegando o empréstimo por meio do crédito rural, que é para investir em algum setor da propriedade dele. Então, ele vai ter taxas de juros mais baixas do que o cidadão que mora na cidade, né? E o agricultor familiar ele vai conseguir taxas de juros também ainda mais baixas do que o morador da cidade e que o do grande empresário do crédito rural. Por se entender, né, que o agricultor familiar ele precisa dessa ajuda governamental de conseguir um financiamento que seja mais flexível para a capacidade de pagamento dele. Deu para compreender, pessoal? Sim, Washington. Ok. Então, basicamente, o Pronaf se baseia nisso, né, no programa de crédito. E um crédito com condições melhores de pagamento do que o crédito rural tradicional ou de qualquer outro empréstimo que seja oferecido por um banco ou por uma cooperativa de crédito. Outro programa muito importante é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Esse programa permite que os órgãos públicos, né, como escolas, hospitais, por exemplo, possam adquirir alimentos diretamente dos produtores familiares, assentados de reforma agrária e comunidades tradicionais. A compra se dá mediante um processo de dispensa de licitação e os preços não devem ultrapassar o valor dos praticados nos mercados locais, exceto para produtos orgânicos e agroecológicos, já que tem um valor de fato diferenciado, né? Então, como é que na prática esse programa funciona, né? Entidades como hospitais, presídios, né, que oferecem, né, alimentação para os seus usuários, eles vão ter que comprar de alguém, né? E antigamente essa compra era feita de comércios, né, de empresários, e aí se observou nesse terceiro período da legislação atual e através da PNAT, que se a gente colocasse um mecanismo que não obrigasse, mas pelo menos orientasse que esses órgãos comprassem diretamente de produtores rurais, você poderia ter o fortalecimento desses agricultores, né? Imagine, por exemplo, uma comunidade rural que consegue produzir todo tipo de alimento básico, né, como arroz, feijão, milho, ovos, né, frango, e eles conseguem um contrato, por exemplo, com um grande presídio ou um grande hospital, né, e é capaz de fornecer toda a alimentação para esse órgão público. Não vai faltar dinheiro para essa comunidade, porque tudo que eles conseguirem produzir, eles vão ter a venda certa, né? Então foi um programa que trouxe muitos benefícios e conseguiu
desenvolver muitas comunidades rurais no Brasil inteiro, né? O programa de aquisição de alimentos, inclusive, foi o objeto de estudo da monografia da minha graduação, né? E justamente pelo esse interesse que eu consegui observar no que diz respeito a quantas e quantas comunidades rurais conseguiram se desenvolver por parte desse mecanismo, né? Produtores rurais que muitas vezes não tinham para quem vender seus produtos se encontraram aí nos órgãos públicos uma venda certa e que lhes permitiu melhorar de vida significativamente, né? Então é um programa muito interessante e que obviamente também precisa ser mais conhecido, né? Quantas e quantas comunidades rurais da própria Jaguaruana aqui a gente poderia estar ampliando esse programa e fazendo com que pessoas pudessem fornecer esses alimentos básicos, né? A compra de produtos por parte de empresas, elas ainda existe muito, né, no nosso país. Isso só acontece por falta de interesse mesmo, tanto do próprio governo de fazer esse programa ter mais abrangência, né, digamos assim, né? Porque existe a possibilidade, mas não existe a obrigatoriedade de que o governo compre apenas diretamente esses produtores, né? Até porque se fosse obrigação, quando o município, por exemplo, não tem um público rural que tenha condições de oferecer esses produtos, aí ele basicamente não teria de quem comprar, né? Mas mesmo assim a preferência deveria ser dada a essa população justamente para desenvolver as comunidades locais de um município, né? Deu para compreender, pessoal, esse programa? Deu sim, Washington. O David já havia reforçado com a gente essa questão do PAA e do Pronaf. Que bom. Tem também, né, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é muito similar ao próprio PAA, né? Ele prevê a compra de ao menos 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem servidos nas escolas da rede pública de ensino, garantindo alimento fresco e de qualidade na alimentação escolar e geração de renda para os agricultores e o município. A compra é feita por meio de chamadas públicas, também com dispensa de licitação, né? Só para deixar bem claro, né, também tinha sido citado no outro programa, licitação é a mesma chamada pública que foi falado anteriormente em relação ao Pronater, né? Ou seja, é todo um documento que orienta como a compra deve acontecer. Só que nesse caso aqui, você não faz a chamada pública, você compra diretamente de alguém ou de quem aparecer primeiro. Você não faz uma chamada pública e espera que 2, 5, 10 produtores participem. O primeiro que eu conseguir encontrar, eu já posso comprar, né? Isso é feito para você poder agilizar o processo de compra. Então, o PNAE ele se diferencia do PA porque ele é específico para alimentação escolar, diferente do PA que pode ser aplicado em qualquer outro órgão público, como hospitais, exército, entre outros órgãos públicos, né? E o grande diferencial, né, além de você conseguir também fazer com que produtores rurais do próprio município consigam ter contratos, consigam ter sua venda certa para um público-alvo, você também consegue diversificar a alimentação escolar, né? Você pode oferecer frutas frescas, né? Você pode estar oferecendo bolo caseiro, você pode estar oferecendo um alimento como uma galinha caipira, um animal que é criado em condições mais artesanais. Então, isso é o que é considerado também um dos pontos muito positivos, né? Você tem, por exemplo, lá na região das Serras Gaúchas, né, onde se produz muito vinho, e muitas cidades vivem a sua economia através da produção das suas vinícolas. Você tem, por exemplo, escolas lá que, através desse programa, servem às suas crianças o suco de uva integral, que é caríssimo, né? Mas que para a região lá é barato e você consegue oferecer um produto com muito mais qualidade, em vez, por exemplo, de estar oferecendo um suco
um refresco industrial, né, que tem uma qualidade nutricional muito mais baixa. Então, você diversifica a quantidade de produtos e, obviamente, oferece também produtos com muito mais qualidade às crianças, né? Então, um programa também muito bacana que surgiu através do Pronater e do Penater. Tudo claro em relação a esse programa, pessoal? Washington, Sim. em questão do PENAI e do PAA, o agricultor ele pode estar associado a todos os dois programas de uma vez? E eu queria saber também se a nossa escola ela adota esse programa, Certo. na questão da nossa alimentação. Em relação se o produtor ele poderia estar participando dos dois programas, eu não me lembro de, quando eu estudei sobre os programas, de se ter alguma cláusula que impeça. Eu acredito que não. Mas aí, no caso, a gente tem que lembrar que esse público aqui é do pequeno produtor, né, do agricultor familiar, e eu acredito que ele ter escala de produção para possibilitar a participação nos dois programas seria difícil, né? Logicamente, se a propriedade dele dá conta de ter uma produção diversificada, né, e aí parte dessa produção ele leva para o PENAI, né, num contrato com a escola, e a outra ele leva para um contrato do PAA, com o hospital, por exemplo, eu acredito que não tem nenhum impeditivo, pelo menos não me lembro de ter algum impeditivo, não, já que ele se enquadraria nesses critérios. Mas eu acredito que existe uma dificuldade nisso em virtude de se ter que ter uma escala de produção bem interessante para poder dar conta de participar do 2 sem faltar produto contínuo, né? E a outra pergunta é em relação à nossa escola, né? Não, na nossa escola isso não acontece. Eu acredito que possivelmente a maioria das escolas estaduais também não, isso acontece mais em escolas municipais, por quê? Porque no caso de ensino médio, a responsabilidade do ensino médio é o próprio governo estadual, e esse aqui é um programa federal. E no caso das nossas escolas estaduais, o que o governo faz, na maioria dos casos, o que inclui a nossa escola, é repassar dinheiro para que se contrate um serviço terceirizado da alimentação escolar, né? Ou seja, todos os nossos funcionários lá que preparam a alimentação de vocês não são funcionários da escola, ou seja, não são funcionários do governo estadual, são funcionários de uma empresa que foi terceirizada para prestar o serviço de alimentação. Então, em virtude disso, quem compra os alimentos é ela, certo? Se ela quiser comprar de agricultor familiar, ela pode, mas ela não tem a obrigatoriedade disso, porque ela tem o contrato de nos fornecer alimentação dentro de alguns critérios, mas aí ela vai comprar do local que for mais interessante para ela. Ok? Ok, obrigado, Washington. Por nada. Vamos a um outro programa importante, que é o SUASA, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal, né? Esse programa ele permite que os produtos de origem animal eles sejam inspecionados por qualquer instância do SUASA, né? Ou seja, o que é que compõe essa instância do SUASA? São órgãos de fiscalização que regulamentam a elaboração de produtos agroindustriais, como o próprio Ministério da Agricultura, através do seu departamento de inspeção de produtos de origem animal, e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros, né? Então, ele permite que os produtos de origem animal sejam inspecionados por qualquer instância do SUASA para que possam ser comercializados no mercado formal em todo o território brasileiro, facilitando que as agroindústrias locais ampliem a comercialização de seus produtos. Em outras palavras, suponhamos que o agricultor familiar ele monte uma mini agroindústria, né, na sua propriedade rural, que é algo que muitas
produtores rurais estão fazendo no Brasil aí afora e, obviamente, potencializando o seu ganho de lucros, né? Por quê? Porque se esse produtor vendia apenas leite, e esse leite ele vendia para um laticínio, ele vende esse leite barato, e aí o laticínio vai transformar esse leite em queijo, em iogurtes, em manteiga, ou seja, produtos que têm um maior valor agregado. Então, muitos produtores se atentam que se ele agroindustrializar seu próprio produto, ele vai ter uma rentabilidade maior, né? Obviamente que você investir em máquinas de agroindustrialização é caro, mas através de um programa como o Pronaf, que existem várias linhas do Pronaf, e tem o Pronaf Agroindústria, por exemplo, aonde ele vai poder financiar a construção dessa mini agroindústria artesanal, né? E é aí que surgem produtos como, por exemplo, o queijo artesanal, a cerveja ou a cachaça artesanal, as linguiças, os embutidos, os salames, as carnes, né, como de carneiro, porco, que recebem uma agroindustrialização diferenciada daquela que é feita na grande agroindústria. E isso faz com que se tenha um público específico, porque o público que gosta de comprar esses produtos, eles gostam desse produto porque tem um gosto mais natural, né? Não é um produto da grande agroindústria que tem muitos aditivos químicos, muitos conservantes, então tem um sabor mais natural e diferenciado, né? E por isso que é um segmento que tem muita demanda no mercado, né? Então, o produtor rural que tem condições de montar sua própria agroindústria para agroindustrializar seu produto, ele certamente tem um mercado certo, né? E esses produtos, eles, se não tem compradores no mercado local, mas facilmente você consegue exportar, você consegue vender para mercados como, por exemplo, de capitais, né, como o mercado de Fortaleza, por exemplo, onde tem um grande fluxo de pessoas, de turistas, e que compram esses produtos e levam para fora, né? Então é um segmento muito interessante. Só que quando você vai abrir uma agroindústria, o processo é muito burocrático, a fiscalização acontece de todo jeito. Fiscalização de órgão municipal, estadual, federal, que às vezes não se restringe a apenas o Ministério da Agricultura. Vai a Anvisa, vai o órgão também de fiscalização de defesa sanitária, diversos órgãos, e tudo isso faz com que haja muito demora, muito atraso, e para cada uma dessas fiscalizações você também tem pagamento de imposto, né? Se uma agroindústria, por exemplo, daqui de Jaguaruana, quer comercializar o seu produto com um município como Palhano, ele já vai pagar o imposto daqui para lá. Se quer comercializar para todo o território nacional, para cada estado que o produto dele entrar, vai estar sendo pago o imposto. Então é muito burocrático. Se quiser vender para outro país, também tem mais imposto. Então, aderindo ao SUASA, o produtor rural ele fica restrito de pagar tanto imposto e de ficar devendo satisfações sanitárias a tantos órgãos. Como é uma propriedade pequena, não existe a necessidade de você ter tanta fiscalização. Então, basta que uma unidade do SUASA, seja ela qual for, municipal, estadual ou federal, fiscalize e autorize o funcionamento. E aí ele vai poder comercializar em todo o território brasileiro sem ter que passar por diversos outros órgãos de inspeção e pagando esses impostos adicionais, né? Então isso dá condições para que o produtor rural ele cresça e se desenvolva de uma forma muito interessante, aproveitando essa possibilidade que, o, que a atual legislação lhe permite, né? Obviamente que quanto mais ele tem possibilidade de crescer, ele tende a se tornar uma grande agroindústria e no futuro ele vai ter que se adequar a essas normas tradicionais, né? Mas pelo menos se dá condições básicas para que ele consiga chegar a esse nível. Deu para compreender, pessoal, o papel do SUASA? Deu sim, Washington. Sim, Washington. Obrigado. Então, outro importante programa, né, que precisa
ser mais disseminado na nossa região. E o último programa que a gente vai conversar hoje é o PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né? Que tem o objetivo, aliás, de estimular a produção e o consumo de combustíveis que não sejam derivados de petróleo, né? Ele incentiva, então, agricultores familiares a cultivar oleaginosas, né, como, por exemplo, mamona, sementes de girassol, entre outras, que possam ser utilizadas na produção desse combustível, contribuindo para que o Brasil compre menos óleo diesel de petróleo de outros países e deixe de exportar grãos in natura, né? Algumas críticas, inclusive, a esse programa, porque, mas se a gente for utilizar, né, esse programa a todo vapor, a gente pode prejudicar a exportação de grãos, né? Por exemplo, você pode extrair biodiesel de arroz, de milho, de soja. Só que a gente hoje tem uma produção muito expressiva e basicamente se considera que não haveria é, o prejuízo dessas outras cadeias produtivas, inclusive porque tem outros grãos como a semente de girassol, a mamona, que também são bastante ricos no óleo no seu grão e poderiam, obviamente, favorecer bastante essa cadeia produtiva, né? Note-se que aqui nós temos também um dos grandes potenciais de desenvolvimento do nosso setor do agronegócio que está sendo desperdiçado, né? Que, como a gente já comentou, diversas outras, né? Ontem, por exemplo, repercutiu bastante em todos os jornais a questão do discurso do ex-presidente Lula, e onde um dos pontos ele citou essa questão da alta dos combustíveis que está hoje, que isso não poderia acontecer porque o Brasil é autossuficiente em petróleo e é um país exportador de petróleo, né? Isso é, na verdade, uma grande mentira. O Brasil ele é importador, sim, não só de petróleo, como de gasolina, de óleo diesel e diversos outros produtos derivados do petróleo. E por que isso acontece? Porque nós somos, sim, um país que temos muito petróleo, que extraímos muito petróleo, inclusive extraímos numa capacidade muito maior do que a gente consome, mas as nossas refinarias não dão conta de fazer o beneficiamento. E aí o que a gente faz? A gente compra mais caro, né? Então, a gente poderia estar com esse programa de uma forma muito mais estratégica, justamente para incentivar os nossos condutores de veículos a utilizar o biocombustível, né? Que inclusive, eu acredito que vocês saibam, se não fiquem sabendo, que o biodiesel, se existe hoje, foi a partir de um cearense, né? Um ex-estudante da Universidade Federal do Ceará, Expedito Parente, né, que criou o biodiesel, se não me engano, aí nos meados da década entre a década de 80 e 90, patenteou, inclusive, ter o direito de exploração, e o nosso país era para estar liderando esse segmento também de produção, e nós não estamos, né? Então, esse programa do biodiesel foi muito interessante, porque ele incentivou que grandes comunidades rurais produzissem sementes oleaginosas, e a compra acontecia pela Petrobras, né? Era uma compra certa. A Petrobras incentivava os produtores a produzir, dava assistência técnica, ajudava nos custos de produção e garantia a compra. E foi um programa que funcionou muito bem, né? Ajudando a desenvolver diversas cadeias produtivas. No nosso estado, inclusive, nós tínhamos uma das maiores usinas do país que fazia esse programa, que comprava diretamente dos produtores. Mas com a crise que houve na Petrobras, né, em virtude da Operação Lava Jato, foram descobertos escândalos de corrupção, a Petrobras teve um prejuízo enorme, e aí ela teve que vender várias das suas empresas para poder cobrir o rombo nas suas contas. E aí ela decidiu vender o quê? Empresas de produção de biodiesel, por exemplo, que tem um potencial de crescimento imenso. Então, se desfez das nossas empresas
de biodiesel, e tem empresas estrangeiras agora vindo para o país, investindo nesse segmento e com potencial de liderar esse setor, que era a gente que era para poder liderar, né? E, obviamente, todos os produtores rurais que decidiram investir na produção de sementes oleaginosas acabaram por se prejudicar em virtude dessa política que muitos economistas consideram como equivocada da Petrobras de sair desse segmento a qual ela deveria liderar e incentivar. Então, há muitos programas interessantes, uns funcionando muito bem, outros que precisam de muitos ajustes, né? Mas tem muitos programas que o Pronater possibilitou a funcionar. Amanhã a gente continua a nossa conversa, já está disponível para vocês aí o link do formulário de frequência, e mais tarde vai estar disponível o vídeo dessa aula e o exercício de fixação, que possivelmente vai ser uma atividade avaliativa valendo aqueles 2 pontos que a gente combinou, tá? Obrigado pela presença de todos. Até amanhã.